Bem-vindo à Biblioteca Literária, onde cada audiolivro é uma nova aventura para seus ouvidos e sua imaginação. Prepare-se para mergulhar em histórias fascinantes e explorar mundos incríveis, sem sair do lugar. Fiquem agora com o livro A Ponte entre Reinos da autora Danielle L. Jensen, editora seguinte. Boa leitura. 34. Lara. O tufão violento durou 4 dias, durante os quais Lara e Aren quase não saíram da cama. E pouquíssimo desse tempo passaram dormindo. Quando estavam fora do quarto jogavam baralho ou jogos de tabuleiro iticanianos peculiares, e Aren era um péssimo trapaceiro. Horas de leitura em voz alta com Aren deitado no colo de Lara, os olhos dele distantes enquanto ouvia, os dedos entrelaçados nos dela. Ele contou histórias de sua infância em Iticana, quase sempre envolviam fugir de seus tutores para correr loucamente pela selva até Jor ir atrás dele. Ele contou da primeira vez que ele, Tarim e Lia fizeram o desafio da Ilha das Cobras, se revezando enquanto seus amigos assistiam dos barcos na água. E a Inhana? Aren bufou. Ela não é idiota de participar dessas loucuras. Havia uma acidez na voz dele que fez Lara colocar o copo na mesa com um tinido alto. Você precisa pedir desculpas à sua irmã pelo que disse. Foi desnecessário. Aren guardou um livro de volta na prateleira e virou sua bebida. Ela quase matou você. Foi um acidente. E, a menos que você não estivesse prestando atenção, também foi ela quem salvou nossa vida. Pode deixar. Aren. Ele encheu o copo de novo. Já disse coisas piores para ela, e ela, para mim. Ela vai superar. Lara contorceu os lábios, entendendo que não era relutância em pedir desculpas, mas relutância em prestar contas sobre Lara para a irmã. Há uma diferença significativa entre briguinhas de irmãos e ameaças feitas por um rei a comandante de seus exércitos. Ele soltou um suspiro aborrecido. Certo, certo. Vou pedir desculpas quando a vir de novo. Que vai ser quando? Deus, como você é persistente. Lara respondeu com um sorriso doce. A reunião do conselho antes do início das marés de guerra quando discutirmos nossa estratégia. A Inhana representa a Guarda Sul, então ela terá que comparecer. Ela ia perguntar exatamente onde a reunião aconteceria, mas logo desistiu. Nos últimos dias, Lara vinha tomando cuidado para não se intrometer em nenhum detalhe pelos quais uma espiã poderia se interessar, tudo para não dar a Aren nenhum motivo para duvidar da lealdade dela. Em parte, se questionou se isso mudaria algum dia, ou se o passado dela seria para sempre uma mácula na relação. Por que você nunca fala sobre suas irmãs? Suas irmãs. Lara fechou os olhos, resistindo ao ardor inesperado de lágrimas. Era um esforço consciente de sua parte pensar nelas o mínimo possível. Para evitar a dor no peito que vinha com a lembrança, a sensação angustiante de perda que vinha toda vez que se dava conta de que provavelmente nunca mais as veria de novo. Mas também por medo de que, se pensasse demais nelas, pudesse revelar sem querer que elas ainda estavam vivas. Essa informação não poderia de forma alguma chegar ao seu pai, e, pelo bem delas, Lara nunca poderia confiar a verdade a Aren, pois se um dia ele encontrasse motivo para se voltar contra ela, poderia fazer isso atacando suas irmãs. Elas morreram. O copo escorregou da mão dele e caiu no chão. Está falando sério? Lara ajoelhou para pegar os cacos. Todos que sabiam do plano do meu pai foram mortos, exceto Serem. Todos? Tem certeza? Eu as deixei com a cara nos pratos na mesa de jantar, cercadas por chamas. Ela lembrou de tocar o cabelo loiro dourado de Marilyn ao levantar seu rosto da tigela de sopa. Lara, o pai e todo o grupo que havia saído do complexo abandonaram as princesas à própria sorte e aos próprios recursos. Um pedaço de vidro cortou seu dedo e ela silvou, chupando o sangue antes de voltar à tarefa. Aren segurou as mãos dela. Deixe aí, amor. Outra pessoa vai limpar. Não quero deixar ele fazer isso. Ela pegou outro caco de vidro. Ele tenta fazer tudo rápido demais e vai se cortar com certeza. Então eu faço. Os cacos de vidro caíram das mãos de Lara, e ela observou como as gotas de líquido amarelo refletiam a luz.
ainda não havia contado tantas coisas para ele. Minha infância foi difícil. Tentaram nos transformar em monstros. Talvez tenham conseguido. O único som era a chuva lá fora. Naquele dia do ataque à ilha de Serrit, havia dezenas de amaridianos mortos na trilha que levava a Angra. Eu os matei, se é o que você quer saber. Todos? Sim. Vocês estavam em menor número, e sua morte não era. Não era parte do meu plano. Ele soltou um longo suspiro, depois repetiu. Não era parte do seu plano. Embora Aren soubesse a verdade e tivesse perdoado Lara, no fundo ela ainda temia que ele mudasse de ideia. Que esses últimos dias não fossem nada além de um truque, uma forma de mostrar como poderia ter sido se ela tivesse vindo a esse casamento sem planos de traição. Ele puxou Lara e a colocou de pé. Ninguém pode saber sobre nada disso. Muita gente foi contra essa união desde o começo. Se soubessem que você era uma espiã, e uma assassina treinada, enviada para se infiltrar em nossas defesas, nunca perdoariam você. Exigiriam sua execução e, se eu não concordasse. Lara sentiu o sangue se esvair do rosto. Não por causa da ameaça à vida dela, mas à dele. É melhor para você se eu for. Podemos forjar minha morte, e todos os problemas serão resolvidos. Aren não respondeu e, quando ela finalmente criou coragem de erguer a cabeça, o encontrou olhando para o nada, os olhos sem foco. Então ele balançou a cabeça abruptamente. Fiz um juramento a você, e pretendo mantê-lo. Lara sentiu um aperto no peito. Meu pai enviará assassinos atrás de mim. Todas as pessoas próximas a mim estarão em perigo. Não se não souberem onde você está. Eles sabem que estou em guarda média, Aren. E a ilha não é tão impenetrável quanto você pensa. Meu pai não esquecerá minha traição tão fácil assim. Estou ciente das limitações de guarda média, e é por isso que não ficaremos aqui. Ele a puxou para seus braços. E seu pai se esquecerá se acreditar que o preço da vingança é maior do que ele está disposto a pagar. A vingança valia qualquer preço para seu pai. Deixe-me voltar para Maridrina. Deixe-me matá-lo e acabar logo com isso. Não vou usar você para matar meus inimigos. Ele é meu inimigo também. Inimigo do povo maridriniano. Não discordo. Aren subiu e desceu a mão pela espinha dela. Mas assassinar seu pai fará o exato oposto do que estamos buscando. Mesmo que Seren não consiga provar que foi Tikana, ele colocará a culpa em nós, e não demorará até o povo maridriniano esquecer de Silas, o tirano, e começar a exigir vingança por Silas, o mártir. Seu irmão mais velho é farinha do mesmo saco que seu pai, e não pretendo dar a ele um exército com sede de sangue ticaniano. Se atacarmos, poderíamos convencer Valcota a se aliar a nós e acabar com eles, mas o seu povo sofreria. E, no fim, voltaríamos ao mesmo lugar de 15 anos atrás, com a rivalidade entre nossos reinos. Não fazemos nada, então? Tudo o que ele disse era verdade, mas Lara não conseguia evitar a amargura na voz. Observamos. Nos preparamos. Mas, ele encolheu um ombro. Toda atitude que tomarmos neste momento causaria mais mal do que bem. Com Valcota atacando os mercadores maridrinianos que tentam atracar em Guarda Sul, minha terra continuará a passar fome. Tudo se resolveria se seu pai desistisse da guerra com Valcota. Se deixasse que os fazendeiros voltassem aos campos e os comerciantes aos comércios. Mas ele não faria nada disso. Lara tinha certeza, seu pai nunca aceitaria a derrota. Na atual situação, a estação de tempestade ajudará a levar os valcotanos de volta aos seus portos. O porto de Venci é o mais próximo de todos da Guarda Sul, e seu povo vai aproveitar os curtos intervalos entre as tempestades. Por incrível que pareça, a estação de tempestade é melhor para seus compatriotas do que a calma. A comida chegará às costas de Maridrina. Aren não mentiria para ela, Lara sabia. Confiava nele. Por mais que não fazer nada fosse tortura para ela. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, depois disse: Mas tudo tem dois lados, Lara.
Pouquíssimos iticanianos já saíram de nossas costas. Pouquíssimos conheceram o maridriniano. O resultado é que eles acreditam que seu pai representa o seu povo. Preciso que você me ajude a mudar essa ideia. Preciso que os faça ver que os maridrinianos não são nossos inimigos. Fazer com que queiram mais do que apenas uma aliança de papel e palavras entre reis, mas uma aliança entre nossos povos. Porque esse é o caminho se quisermos atingir a paz algum dia. Não vejo como isso pode acontecer enquanto ele viver. Ele não vai viver para sempre. Lara soltou um longo suspiro. Mas meu irmão, como você diz, é exatamente como ele. Vai se aproveitar da utopia que você deseja. Não desejo uma utopia, Lara. Apenas algo melhor. Ele beijou o ombro dela, os lábios quentes. Já passou da hora de pararmos de deixar que nossos inimigos ditem nossa vida e começarmos a viver em nome daqueles que amamos. E de nós mesmos. Um sonho. Então vamos torná-lo realidade. Ele tirou uma bolsinha de seda do bolso. Tenho algo para você. Lara regalou os olhos quando ele mostrou os elos de ouro, esmeraldas e diamantes negros que cintilavam sob a luz. Você comentou que gostava de verde. Com cuidado, ele puxou o cabelo dela para um lado e prendeu o colar em seu pescoço. Era da minha mãe. Meu pai fez para ela anos atrás, e ela quase nunca tirava. Os servos o encontraram nos aposentos dela depois, a voz dele falhou, e Aren balançou a cabeça para afastar a emoção. Ela sempre dizia que foi feito para ser usado. Lara passou o dedo no ouro e nas joias, depois afastou a mão, cerrando o punho. Não posso aceitar. A Nhana deveria ficar com isso. A Nhana odeia joias. Além disso, você é a rainha de Iticana. É você quem deve usar. Aren virou Lara para o espelho grande na parede e fechou a mão dela em torno do grande diamante negro no centro do colar, o sangue dela latejando. Guarda norte. Então ele desceu os dedos dela pelo colar, citando as ilhas maiores ao longo do caminho. Serrid. Ele parou, beijando o ombro dela, lhe dando mordidinhas no pescoço, sentindo o corpo dela se contrair contra o seu. Lara deixou a cabeça cair para trás, deitando-a no ombro dele. Guarda média. Aren passou os dedos pela curva do seio direito, parando em uma esmeralda grande. Suspirou, como se refletindo, depois continuou descendo pelo mapa de joias, parando em guarda sul, a esmeralda pousada em seu decote. É sua, ele murmurou no ouvido de Lara. Iticana. Tudo que tenho é seu. Para proteger. Para melhorar. Farei isso, ela sussurrou. Eu prometo. Virando, Lara encostou a testa no peito dele, concentrando-se no toque das mãos de Aren. No som do coração dele. Então ele ficou imóvel. Escute. Não estou ouvindo nada. Exato. A tempestade passou. O que quer dizer que terá terminado ao sul daqui, então os balseiros de Vencia já devem estar na água a caminho de Guarda-Sul. Era tão estranho ter que depositar sua confiança nos mares tempestuosos, que ela temia mais do que qualquer coisa, para proteger seus dois povos. Devagar, a tensão foi se esvaindo dela. Como está seguro lá fora, eu gostaria de um banho de verdade. Seu desejo é uma ordem, majestade, ele gemeu em seu ouvido, jogando-a no ombro e se dirigindo à porta. No corredor, eles encontraram ele carregando uma bolsa cheia no ombro. Vou fazer uma entrega no quartel, majestades. Alguma mensagem que gostariam de enviar? Aren hesitou. Sim. Diga a Jor que quero vê-lo. Depois do almoço. Ele deu um tapinha expressivo na bunda dela, rindo quando ela deu uma joelhada em seu peito. Mas, agora, preciso de um banho. Algumas horas depois, eles estavam terminando uma refeição de peixe grelhado e molho cítrico quando a porta da casa abriu. Sem se importar com as botas sujas de lama, Jor entrou na sala de jantar e sentou à frente deles. Majestades. Seus olhos brilhantes alternaram entre Lara e Aren enquanto ele roubava um bolo da bandeja. Que bom ver que vocês estão finalmente se dando bem. As bochechas de Lara coraram,
e ela tomou um gole do suco de fruta, torcendo para que o copo escondesse seu constrangimento. E tudo que bastou para ganhar seu afeto foi o pobre menino pular nas águas infestadas de tubarões para salvar sua pele. Ele deu um suspiro dramático. Não sei se estou à altura desses atos de heroísmo. Acho que vou ter que deixar de lado o sonho de pegar você quando Aren morrer numa daquelas palhaçadas dele. Vai se ferrar, Jor. Lara apenas sorriu. Para sua sorte, tenho um fraco por homens velhos. Velho? Farelos de bolo voaram da boca do guarda. Fique a senhorita sabendo que tenho. Chega, chega. Aren encheu o copo na frente de Jor. Não é por isso que você está aqui. Sim, por favor, me diga por que esse velhote subiu a colina para visitar os pombinhos. Lara virou na cadeira para observar Aren, curiosa. Como está o céu? Ele perguntou. Bote a cabeça para fora da porta e veja com seus próprios olhos. Jor. Está claro. O capitão mastigou outro pedaço de bolo devagar, a sobrancelha franzida com desconfiança. Por quê? Aren colocou a mão sobre a de Lara, o polegar traçando um círculo na palma da mão dela. Mande todos fazerem as malas e prepararem os navios. Acho que está na hora de irmos para casa. 35. Lara. Casa. Para Lara, Guarda-Média era sua casa, com sua serenidade tranquila. Mas não havia como ignorar o entusiasmo no rosto dos guardas enquanto amarravam as malas e as cargas de provisões em um trio de barcos, quase tropeçando uns nos outros com a pressa. O lugar aonde estavam indo também era um lar para eles, e o alvoroço de atividade apenas intensificou a curiosidade de Lara. Não havia civilizações grandes em Iticana, nada maior do que uma vila de pescadores, e a maridriniana dentro dela achava difícil acreditar que o rei do reino da ponte chamaria alguma delas de casa. Aonde estamos indo? Ela perguntou a Aren pela 100ª vez. Ele apenas abriu um sorriso irônico e jogou a bolsa de pertences dela na canoa. Você vai ver. Não a deixaram levar quase nada, apenas uma muda de roupas iticanianas, um conjunto de roupas de baixo e, a pedido de Aren, um de seus vestidos maridrinianos de seda, embora ela não soubesse que utilidade isso teria em uma vila de pescadores. Mastigando um pedaço fresco de raiz para ajudar a manter o estômago calmo, Lara se acomodou no barco, tentando não atrapalhar enquanto saíam da Angra. Embora os céus estivessem relativamente calmos, o mar estava cheio de galhos e de escombros e, embora a névoa envolvesse Guarda-Média, Lara notou que a selva tinha sido fortemente afetada pela tempestade, árvores caídas e plantas despidas de flores e folhas. Os barcos passaram sob a ponte enquanto a ilha sumia de vista, e Lara olhou para a frente enquanto as velas se erguiam, os ventos rápidos guiando-os pela arrebentação. Eles viraram para o oeste, para longe da ponte serpenteante, passando por inúmeras ilhas minúsculas. Todas pareciam desabitadas, mas ela sabia que isso não queria dizer nada em Iticana. Eles velejaram por uma hora quando, depois de rodearem uma ilha menor, Lara avistou uma verdadeira montanha que saía do oceano. Não uma montanha, ela se corrigiu em silêncio. Um vulcão. A ilha em si era várias vezes maior que Guarda-Média, as encostas do vulcão, que arranhavam o céu, tinham uma selva verdejante e densa. Águas azul celeste batiam nas falésias de 15 metros de altura, sem sinal de praia ou Angra. Impenetrável e, a julgar pela fumaça que subia do cume, um lugar perigoso de habitar. No entanto, enquanto rodeavam o monólito, Jor baixou uma vela, diminuindo a velocidade deles enquanto Lia levantava, a mão equilibrada no ombro de Tarim a observar os arredores. Nenhuma vela no horizonte, ela declarou, e Aren assentiu. E sem a bandeira, então. A bandeira verde viva cortada por uma linha preta curva abriu e levantou no alto do mastro, o vento soprando com uma avidez que se refletia no rosto de todos os iticanianos. Eles se aproximaram da ilha e, erguendo a mão para proteger os olhos do reflexo da água, Lara distinguiu uma abertura escura nas paredes das falésias aparentemente sólidas. A entrada para a caverna marinha ia crescendo à medida que os barcos se aproximavam, quase sem espaço suficiente para que os mastros passassem quando eles entraram, a escuridão tomando conta. O coração de Lara batia forte,
e ela se deu conta de que estava presenciando algo que nenhum outro forasteiro já tinha visto. Um lugar que era domínio unicamente de Ticana. Um segredo maior, talvez, do que a preciosa ponte. Um barulho ensurdecedor deu um susto em Lara. Aren pousou a mão em suas costas para acalmá-la enquanto os olhos se acostumavam à penumbra. Piscando, ela observou com fascínio enquanto um rastrilho de aço coberto de algas marinhas e cracas se erguia em uma abertura estreita no teto, e os 3 barcos entraram devagar em um túnel que virava à direita. Segurando as laterais do barco, Lara prendeu a respiração enquanto Tarim e Lia remavam para entrar, o túnel se abrindo em uma caverna enorme. A luz do sol era filtrada por pequenas aberturas no teto e dançava sobre a água calma, e o chão da caverna parecia estar a um braço de distância, embora Lara desconfiasse que fosse muito mais fundo. Atracadas às paredes estavam dezenas de barcos, incluindo as grandes embarcações que ela tinha visto evacuando a vila da ilha Serrit. Crianças seminuas nadavam entre eles, seus risos mais altos que o arquejo cada vez mais longínquo do rastrilho que descia atrás deles. Houve gritos de reconhecimento quando as crianças avistaram Aren e seus guardas, e muitas nadaram como um cardume de peixes ao redor dos barcos. Jor riu, fingindo que os afugentaria com um remo quando chegaram ao fundo da caverna, de onde subiam degraus esculpidos na pedra escura. Com as vozes das crianças enchendo seus ouvidos, Lara deixou Aren ajudá-la a sair do barco, e suas pernas vacilavam. Que lugar era esse? Apoiando a mão suada no braço de Aren, Lara subiu para a abertura iluminada pelo sol, o coração acelerado. Juntos, eles saíram, e uma rajada de vento salgado bagunçou o cabelo de Lara, desfazendo sua trança. A luz feriu seus olhos, e ela pestanejou em parte para secar as lágrimas e em parte porque não acreditava no que estava vendo. Era uma cidade. Cobrindo as encostas íngremes da cratera do vulcão, as ruas, casas e jardins se misturavam perfeitamente à vegetação natural, que se refletia por completo em um lago esmeralda formado na bacia. Soltando o braço de Aren, Lara deu uma volta, se esforçando para assimilar a magnitude do lugar que não deveria, não poderia, não tinha como existir. Homens e mulheres de túnicas e calças cuidavam da vida, e inúmeras crianças corriam desenfreadas, provavelmente gostando da trégua no tempo ruim. Havia centenas de pessoas, e ela não tinha dúvida de que muitas outras poderiam ser encontradas dentro das casas construídas na encosta, feitas do mesmo material sólido da ponte, envoltas em árvores e trepadeiras, suas raízes se cravando no fundo da terra, os cinza e verdes pontuados por inúmeras flores de todas as cores do arco-íris. Havia sinos de metal pendurados em galhos de árvores, e cada sopro do vento levava sua música delicada. Com toda a pose de um rei contemplando seu reino, Aren disse: Bem-vinda a Eranal. 36. Aren. Foi a pior estação de tempestade que Aren já tinha visto. Diversos tufões assolaram Iticana, mar, vento e chuva bombardeando a fortaleza que era Eranal, mantendo-a ainda mais isolada que o normal. A cidade foi obrigada a recorrer às provisões, e seria uma correria maluca para reabastecer as galerias antes que as marés de guerra chegassem e a população da cidade triplicasse, aqueles que moravam nas ilhas perto da ponte vindo se abrigar dos inevitáveis invasores. Eles trariam provisões, mas, com meses de pouquíssimos dias claros para pescar e coletar, também estariam no limite. A ponte precisaria prover. Mas tinha sido muito fácil não pensar nos perigos iminentes dos meses seguintes desde que ele havia trazido Lara para Eranal. Fácil sentar à mesa com os amigos, bebendo e comendo, rindo e contando histórias noite adentro. Fácil se perder em um livro sem a expectativa de trombetas anunciarem invasores. Fácil dormir até tarde, os braços ao redor do corpo esguio da esposa. Acordar e idolatrar as curvas do corpo dela, o gosto da boca, o toque das mãos nas suas costas, no seu cabelo, no seu pau. Havia dias que era como se Lara tivesse estado com ele desde sempre, pela forma tão completa que ela havia emergido em todos os aspectos do ser dele. Em todos os aspectos de Eranal. Ele tivera medo de que ela enfrentasse dificuldades para se integrar ao seu povo, e o povo, a ela. Mas, em menos de um mês, Lara havia aprendido o nome de todos os cidadãos e quais eram as relações entre eles, e Aren a encontrou várias vezes trabalhando com as pessoas, ajudando os feridos ou adoecidos.
Quase todo o tempo de Lara era passado com os jovens de Ticana, em parte porque tinham menos preconceitos contra os maridrinianos do que seus pais e avós e, em parte, pensava ele, porque isso dava a ela uma sensação de propósito. Ela abriu uma escola, pois, embora o pai fosse um cuzão, não havia falhado na educação da filha, e os esforços de Lara de compartilhar esse conhecimento conquistaram mais corações até do que seu heroísmo na ilha ela. Lara ficou amiga dos amigos dele e alcançou Jor na disputa pelas piores piadas. Juntos, eles bebiam, comiam e riam enquanto ela se enturmava, segurava a mão de Aren esperando as tempestades passarem. Ela nunca revelava detalhes profundos de sua vida, mas, se alguém chegou a notar, não comentou. E Aren tinha parado de procurar, tinha parado de perguntar quem havia causado suas cicatrizes, internas e externas, se ela quisesse contar, contaria. Com muita insistência e persuasão, as crianças iticanianas haviam convencido Lara a entrar na enseada da caverna, ensinando-a a boiar e bater os braços para ir de um lado a outro, mas ela saía em um piscar de olhos se encostasse em um peixe e se recusava a mergulhar a cabeça. E nas poucas vezes que alguma criança era valente, ou idiota, o bastante para mergulhar a cabeça dela à força, Aren presenciou Lara perdendo a calma e gritando furiosamente com as crianças. Então ela saía seminua e se trancava no palácio pingando, se recusando a falar com qualquer pessoa, incluindo ele, pelo resto do dia, mas assim que as tempestades davam uma trégua de novo, ela voltava para a brincadeira. Vira Eranal tinha transformado sua esposa. Não a havia suavizado, por assim dizer, pois seu temperamento continuava mais difícil que o de qualquer pessoa que ele já havia conhecido, mas ali ela tinha saído do casulo. Saído da fortaleza que ela havia construído para se proteger. Ela estava mais feliz. Mais bem-humorada. Contente. Mas toda estação de tempestade tinha seu fim e essa não era diferente. Soltando um suspiro, Aren observou o céu, a chuva caindo levemente em sua pele. Havia uma brisa suave, que mal podia ser chamada de chuva, e ele desconfiava de que era apenas uma questão de tempo até vovó determinar o fim da estação. E foi isso que levou seu conselho de guerra a se reunir. Ao longo da última hora, os comandantes da guarda vinham chegando de barco, homens e mulheres aguerridos que tinham visto o que seus inimigos tinham de pior a oferecer e haviam respondido de maneira ainda pior. Cada um dos 9, incluindo ele em guarda média, era responsável pela defesa de certas partes da ponte e das ilhas que a cercavam, e todos tinham chegado para discutir o que a estação traria. Menos uma. Anhana estava atrasada. Entrando no abrigo do porto da enseada da caverna, Aren sentou nos degraus para esperar, irritado com a ansiedade que crescia. Essa seria a primeira vez que ele veria a irmã gêmea desde que Lara caiu da ponte. A primeira vez que se falariam desde que ele havia ameaçado mandá-la para Arendelle. Anhana queria que Lara fosse uma prisioneira de luxo em guarda média, e ele mal poderia imaginar como sua irmã reagiria ao ver a cunhada no coração de Ticana. Os portões começaram sua subida lenta e ruidosa, arrancando Aren de seus pensamentos. Um dos barcos de guarda-sul fez a curva, e ele semicerrou os olhos sob a luz fraca, tentando identificar a irmã gêmea. Anhana estava sentada na popa, o leme na mão, a expressão imperscrutável. O barco bateu nos degraus de pedra, um dos soldados saltando para fora e o ancorando enquanto os outros descarregavam as provisões. Anhana pendurou a bolsa no ombro, gritando para a tripulação aproveitar suas poucas horas de liberdade antes de subir a escada 2 degraus de cada vez. Majestade, ela disse, e o coração dele se apertou. Desculpe o atraso. Com o estado das relações entre os reinos do Sul, Guarda-Sul exige toda a minha atenção. Tudo bem. Ele tentou aceitar que a cisão entre eles poderia nunca mais ser consertada. Temos tempo. Os olhos de Anhana se ergueram para o céu, então ela balançou a cabeça. Não tenho tanta certeza. O palácio estava em silêncio quando ele e Anhana entraram, todos que não eram necessários tendo se retirado e os que eram necessários ocupados com suas tarefas. Isso criava uma qualidade de som estranha, como se a ausência de pessoas mudasse o edifício, fazendo os passos ecoarem e as vozes reverberarem. Não que algum deles se sentisse inclinado a falar. Virando no corredor, Aren avistou Lara sentada em um banco acolchoado à frente das câmaras do conselho,
os ombros empertigados, os olhos fixos nas portas sólidas. Ela usava um vestido de seda azul e verde, o cabelo trançado em uma coroa que revelava seu pescoço longo. Sapatos de salto alto, com o couro cravejado de lápis lazulis, calçavam seus pés e, de onde estava, ele conseguia ver que as bochechas e sobrancelhas dela brilhavam com um pó dourado. Vejo que ela não abandonou o estilo de vida caro, Anhana murmurou. Não, Yaren cedia às vontades dela, mas não pelos motivos que sua irmã pensava. Lara renunciaria aos luxos, se mesclaria com o povo dele a ponto de esquecerem que ela não tinha nascido entre eles, mas os dois entendiam a importância de o povo lembrar que ela era maridriniana. De aprenderem a amá-la como uma maridriniana, como haviam aprendido. Lara levantou com a chegada deles, e, quando virou para olhá-los, Aren ouviu Anhana prender a respiração. Ela estava encarando as joias no pescoço de Lara, o colar de esmeraldas e diamantes negros que tinha sido da mãe deles. Como você pôde? Suas palavras sibiladas saíram entre dentes. De todas as coisas que poderia ter dado a ela, por que isso? Porque Lara é a rainha. E porque eu a amo. 1000 respostas passaram pelos olhos da irmã, mas ela não disse nenhuma. Apenas fez uma reverência a Lara. Fico feliz em ver Vossa Majestade bem. Então pegou a chave que a marcava como uma comandante, destrancou a câmara do conselho e entrou. Falei que seria um erro não conversar com ela antes. Lara colocou as mãos na cintura, balançando a cabeça perfeita. Você dá um tapa na cara dela mostrando tudo o que ela não quer ver e espera que ela arranja os dentes e aceite. Aren puxou Lara junto a si, e ela o abraçou pelo pescoço. Por que você sempre tem que ter razão? Ele perguntou, fechando os olhos e beijando o pescoço dela. Não tenho. É você que está errado com muita frequência. Ele riu baixo, sentindo parte de sua atenção se dissipar, mas logo voltando quando ela disse. É cedo demais, Aren. Me deixe buscar o Jor. Não. Você é a rainha de Ticana, e isso faz de você meu braço direito. É como sempre foi, e levar Jor comigo lá dentro em seu lugar diria aos comandantes e ao povo que não vejo você como capaz. Que não confio em você. Estragaria tudo o que conseguimos fazer desde que você chegou a Eranal. Até onde eles sabem, eu sou incapaz. Eu sei que não é, mas ele era o único, o passado, o treinamento e a letalidade de Lara eram um segredo que Aren guardava de todos. E continuaria a guardar para proteger sua esposa e a paz tênue que seu casamento simbolizava. Além disso, governar um reino envolve muito mais do que proeza marcial. Essa é a reunião do Conselho das Marés de Guerras, ela disse entre dentes, olhando o corredor para confirmar que eles estavam a sós. A única coisa que importa é proeza marcial. Me deixe buscar o Jor. Aren fez que não. Você é a única que sabe de todos os riscos. Ele encostou a testa na dela. Preciso de você do meu lado. E, antes que ela pudesse argumentar mais, ele destrancou a porta e puxou Lara para a sala de guerra de Ticana. 37. Lara. Aren soltou o braço dela assim que entraram, a intimidade que havia tornado o ar entre eles mais pesado ficando para trás, substituída por algo completamente diferente. Ali, eles não eram marido e mulher. Não eram o rei e a rainha de Ticana. Nessa sala, Aren era o comandante de guarda-média e ela era seu braço direito e, por instinto, Lara imitou os ombros alinhados e a expressão séria dele. Foram até a réplica alta de guarda-média, parte de um mapa enorme de Ticana. O único mapa completo de Ticana que existia. Ninguém tinha permissão de entrar na sala além dos comandantes e de seus braços direitos. Nem mesmo os servos iam lá limpar. O grupo cuidava da tarefa com a eficiência ticaniana. Ela era a primeira pessoa de fora a entrar, e isso ficou claro quando todos se voltaram para ela, os olhos arregalados de espanto. Onde está Jor? A voz de Anhana, ao lado da réplica de guarda-sul, com a mão apoiada de maneira possessiva sobre a grande ilha, cortou o silêncio. Lá embaixo. Aren foi curto e grosso, embora Lara desconfiasse de que o tom fosse mais de nervosismo do que de irritação. Ele imaginava que a presença dela seria questionada. Comandante,
Talvez seja o caso de discutirmos se a presença de Sua Majestade é apropriada, Mara disse. Nenhuma surpresa. A mulher não escondia sua aversão a Lara, quase sem dirigir a palavra a ela quando estava em Eranal. Aren voltou o olhar frio para a comandante de guarda norte. Escolhemos nossos braços direitos. Nossas escolhas não são questionadas. Ele apontou o queixo para Aster, que Mara havia escolhido como braço direito mesmo depois que Aren o dispensou do comando de Kestark. A menos que queira mudar esse protocolo. Mara ergueu as mãos na defensiva. Só pensei que você fosse escolher alguém com experiência como seu braço direito, comandante. Emra, ela apontou para a jovem comandante de Kestark, escolheu alguém mais velho para compensar a pouca idade. Emra havia escolhido a mãe, uma guerreira experiente de quem Lara gostava muito como braço direito, e a mulher em questão. Revirou os olhos enquanto a filha respondia. Escolhi alguém em quem pudesse confiar. Um pequeno raio de solidariedade, mas qualquer alívio que Lara sentisse com as palavras da jovem foi desfeito quando Anhana disse. Desde quando você não confia em Jor? Aren se ajeitou ao lado de Lara, encostando as pernas em sua saia. Ela sabia que não ter o apoio da irmã o magoava. Pelo que havia depreendido de Tarim, de Jor e dos outros guardas, os gêmeos eram próximos, defendendo um ao outro até Anhana ser transferida para a Guarda Sul. Ela fora o voto decisivo de apoio nessa Câmara de Conselho no casamento de Aren com Lara, mas, a julgar pela expressão da princesa, se arrependia profundamente da decisão. Lara é minha esposa. É a rainha. Confio nela, e ela é meu braço direito. Lara prendeu a respiração enquanto o olhar de Aren pairava sobre todos na sala. Quem tiver algum problema com isso pode sair desta merda agora. Mara bufou, mas todos os outros seguraram a língua. Vamos começar, por favor? Quero voltar à água antes do amanhecer. Foi um longo processo em que Mara detalhou os acontecimentos que haviam se desenrolado durante a estação de tempestade. O que os espiões de Guarda Norte haviam descoberto sobre as intenções de Arendelle e Amarid. Onde seus exércitos e suas marinhas estavam. O número de navios que haviam sido construídos ou destruídos. Lara ouviu atentamente, não passou despercebido que todos os governantes do mundo matariam para ter um espião atrás dela. Amarid está substituindo os navios que perderam nas invasões do ano passado, Mara disse. Mas acompanhamos o progresso deles, e nenhum estará pronto até o começo das marés de guerra, então podemos ter certa paz. Todos? Aren perguntou. Com que fundos? Amarid está quase falida. Uma falência que Lara sabia ter sido consolidada por Iticana ao tirar a renda que Amarid costumava receber pelo envio de aço através dos mares tempestuosos. De todos os reinos, ao norte e ao sul, Amarid que sofrerá mais com o casamento dela com Aren. Diretamente dos cofres, até onde podemos dizer, Aster respondeu. Não é a crédito. Todos se recusam a emprestar dinheiro para eles. O homem mais velho ergueu a página na mão. Há um boato de que os navios foram financiados com pedras preciosas, mas parece improvável. Pedras preciosas. A palavra chamou a atenção de Lara, importante por algum motivo, embora ela não conseguisse saber o porquê. Que tipo de pedras preciosas? Todos os olhos no salão se voltaram a ela antes de se dirigirem a Aren. O maxilar dele tenso com uma irritação óbvia. Responda à pergunta. Cobis, Aster disse. Mas Amarid não tem minas, então é mais provável que seja um boato. Os dedos de Lara se voltaram à faca em seu cinto, passando pelas pedras carmesim cravejadas no cabo. Não tenho interesse em boatos, Aren disse. Tenho interesse em fatos. Descubra como Amarid está pagando pelos navios. Se estiverem envolvidos com alguma outra parte, quero saber. E quais são as intenções dela? Ele fez sinal para Mara continuar, mas a mente de Lara se manteve nos navios. Com a ideia de que poderia haver alguém fora de Amarid interessado em financiar mais ataques a Iticana. Um aumento significativo na importação de Amarid de certas mercadorias maridrinianas. As palavras de Mara voltaram a chamar a atenção de Lara. Que tipo de mercadorias?
A expressão de Mara era de desinteresse. Vinho barato, principalmente. Porque, se a Marid faz os melhores vinhos e é conhecida por suas destilarias, eles importariam vinho maridriniano. Obviamente alguns amaridianos gostam daquela lavagem suja, Mara retrucou. Agora, continuando. Comandante, olhe como fala. A voz de Aren era fria. A mulher mais velha apenas ergueu as mãos, exasperada. Imagino que os maridrinianos estejam vendendo o que podem para comprar o que precisam, só comentei porque foi algo fora do comum, e pode ser um mercado que podemos explorar no futuro. Não era um carregamento grande, Tanhana interrompeu. Nossos impostos teriam corroído metade do lucro de tão barato que era. Peguei um engradado e o incluí nas provisões de guarda-média. O sangue de Lara bramia em seus ouvidos, a lembrança da garrafa de vinho maridriniano nas provisões do abrigo dançando em sua mente, junto com o rubi contrabandeado que encontraram. Um rubi que agora estava em sua caixa de joias em guarda-média. Não era muito melhor contrabandear pedras preciosas dentro de um vinho barato que os iticanianos dificilmente tocariam se Anhana não tivesse pregado essa peça? Lara não soube dizer se Aren havia ligado os pontos, ele estava controlando muito as próprias reações. Posso continuar? Mara questionou e, com o sim de Aren, ela fez um resumo rápido das defesas de Guarda Norte, depois passou a palavra para o comandante seguinte. As ilhas ao norte e ao sul de Guarda Média foram as que mais sofreram com os ataques durante as últimas marés de guerra, e grande parte da conversa girou em torno de especular se esse ano seria igual. Lara ouviu sem prestar atenção, e não saía da sua cabeça a ideia de que alguém em Maridrina estava financiando a Marinha Maridiana. A conversa avançou lentamente na direção do sul, a reunião parando apenas quando alguém precisava ir ao banheiro e retomando logo que a pessoa retornava. Não havia tempo. Lara conseguia sentir o tamborilar galopante da adrenalina que costumava preceder uma tempestade, mas, dessa vez, sussurrava guerra. Aren tomou a palavra por guarda-média, quase sem consultar as anotações que Lara passou a ele. A ilha de guarda-média em si foi atacada apenas uma vez. Na meia-estação, e obviamente por um capitão inexperiente, uma vez que navegaram diretamente no caminho de nossos quebra-navios. Foi como se estivessem pedindo para ser afundados. Mesmo assim, tivemos pouco descanso, já que as outras ilhas sob nossa guarda foram atacadas inúmeras vezes. Eles se voltaram aos detalhes, mas Lara mal prestou atenção na conversa, sua pele fria. Ver de dentro as táticas militares de Ticana tinha sido crucial para o plano do pai dela, seu treinamento lhe permitindo entender essas táticas e como poderiam ser exploradas. Durante todas as marés de guerra, ela havia acreditado que as oportunidades de observar os iticanianos em ação tinham sido sorte, mas e se não tivesse sido? E se tivessem sido propositais? E se tivessem sido ordenadas pelo indivíduo que financiou a reconstrução daqueles navios? E se esse indivíduo fosse seu pai? O ataque amaridiano contra Serrit foi a única ocasião em que sofremos perdas significativas. Serrit. Desenfreada, a memória do ataque surgiu em sua mente. A maneira como os marinheiros amaridianos haviam reconhecido, mas, em vez de atacar, haviam recuado até ficar claro que era sua vida ou a deles. O que não fazia sentido nenhum, considerando que Lara e o tratado que ela representava eram a causa de toda a desgraça de Amarid. Sua vez, Emra, Aren disse. Como vai que Stark? O papel nas mãos da jovem tremia enquanto ela falava, mas sua voz era clara e firme ao resumir o estado de sua guarda, que havia sofrido grandes perdas durante as marés de guerra. Chegando ao fim de suas anotações, ela parou antes de acrescentar. Um navio mercantil amaridiano passou por Stark há 2 dias. Atenha-se aos detalhes importantes, menina, Aster disse, e Lara conteve o impulso de atirar o copo em sua mão na cabeça dele. Não temos tempo para discutir todos os navios mercantis que atravessam nossas águas durante a estação de tempestade. Os olhos de Emra faiscaram com irritação, mas ela se calou pelo hábito de respeitar o velho. Tudo relacionado a Amarid tinha importância agora, e Lara abriu a boca para pedir para Emra elaborar, mas Aren foi mais rápido. Por que você mencionou isso? Eu estava na ilha ela fazendo uma inspeção do posto avançado, comandante.
Notamos a embarcação ancorada no lado leste contra a direção do vento, a tripulação aparentemente fazendo alguns reparos. E notei que estava muito alto na água. O que, considerando que tinha vindo do norte, parecia estranho. Então embarcamos para ver o que era. Você embarcou em um navio amaridiano? Embarcamos pacificamente. O porão estava vazio e, quando questionei o propósito deles, o capitão me disse que estavam transportando igual uma nobre abastada. Que história interessante, Aster disse, seco, mas Aren fez um sinal para ele ficar em silêncio, bem quando Lara já estava pensando em formas de envenenar a bebida do homem para fazê-lo calar a boca. Você viu essa mulher? Sim, comandante. Uma mulher linda com cabelo dourado. Trazia uma dama de companhia consigo, e também alguns militares de escolta. Você conversou com eles? Não, Temra respondeu. Mas notei que o vestido dela era do mesmo estilo dos que Sua Majestade usa às vezes. Ela era maridriniana? Emma encolheu os ombros, as bochechas corando. Não tenho experiência suficiente para dizer. Sua Majestade é a única maridriniana que já conheci. Talvez devesse ter consultado sua mãe, comandante, Mara interveio. Afinal, ela lutou na guerra contra Maridrina, então sabe bem como eles são e falam. Seja como for, isso pouco importa. Muitos maridrinianos que não têm como bancar a passagem pela ponte arriscam a viagem em navios amaridianos. Eles são pães duros. E eu não teria voltado a pensar no assunto, comandante, Emra respondeu, mas passamos pelo território de Guarda-Média no caminho para Eranau e avistamos o mesmo barco. E um navio mercantil lento como aquele não chegaria até Maridrina e voltaria à Guarda-Média em menos de 2 dias. Lara se arrepiou como se estivesse sendo observada, embora não houvesse janelas na sala. Seu pai não usava mulheres em batalha nem como espiãs, exceto por Lara e suas irmãs. E ela havia pagado pela liberdade das irmãs com sangue. Mas alguém percebeu a mesma coisa? Aren perguntou. Todos fizeram que não, menos o comandante da guarnição ao norte de Guarda-Média, que disse. Nossos batedores avistaram um navio mercantil dirigindo-se ao sul e ao leste, passando pelas ilhas Serrit e Gamiri, mas parecia estar fugindo de uma tempestade que se formava no oeste. Precisamos saber de algo? Mara perguntou. Esse algo era que o pai de Lara estava à procura dela. Lara sabia e, a julgar pela tensão que sentiu irradiar de Aren, ele também desconfiava disso. Mas nenhum dos dois poderia falar nada sem levantar questionamento sobre por que Silas estaria tão interessado em perseguir a filha desgarrada. Aren fez que não. Prossigam. Era a vez de Anhana em Guarda-Sul. A princesa coçou o queixo, depois tocou a réplica da ilha que protegia tão ardorosamente. Todas as defesas de Guarda-Sul estão em ordem. Conseguimos reparar, durante as pausas, qualquer dano que tenha sido infligido durante a estação de tempestade. Consultando a página em sua mão, Anhana detalhou o número de soldados posicionados, o depósito de armas, as provisões de comida e água. Vocês sabem, ela baixou os papéis, que Valcota conseguiu manter um bloqueio parcial ao acesso de Maridrina à Guarda-Sul, apesar do preço que custou à frota deles. Pensamos que isso prejudicaria nossos lucros, mas a imperadora Valcotana é sábia demais para nos dar motivo para reclamar. Tivemos filas de 10 navios mercantis valcotanos por vez a cada pausa entre as tempestades, e eles compravam de tudo, muitas vezes a um preço mais alto. Quando as embarcações maridrinianas tinham a chance de aportar, havia pouco para comprar. Embora, graças ao rei Silas, eles priorizassem comida, e não as armas e o aço valioso. Ainda está tudo em Guarda-Sul? Aren perguntou. Temos um depósito inteiro cheio de armas, Anhana respondeu. Vai tudo enferrujar até ele botar os olhos nelas no ritmo em que as coisas estão indo. E não param de chegar. Os compradores pegam todo o aço e armamento que os arendelianos oferecem em Guarda Norte, Mara disse. E os compradores valcotanos sabem disso. Anhana assentiu. Mas ele não se atreve a usar seus recursos para buscar. Não com o povo fazendo protestos nas ruas. Eles estão morrendo de fome. Estão desesperados.
E culpam Iticana por tudo isso. O coração de Lara pareceu parar quando uma revelação súbita tomou conta dela. Ela havia sido tola em imaginar que poderia ter chegado ao fim. Tinha acreditado, com uma esperança iludida, que, sem os esforços de sua espionagem, seu pai não teria como se infiltrar nas defesas de Iticana. Seu pai havia esperado 15 anos, investido uma fortuna e a vida de 20 filhas em sua busca pela ponte. Havia mentido, manipulado e assassinado para manter tudo em segredo. Não havia a mínima chance de ele desistir. Por mais que custasse a Maridrina. Ela precisava falar com Aren a sós. Precisava alertá-lo que Iticana corria tanto perigo quanto sempre. Precisava fazer isso antes que essa reunião acabasse, para que esses indivíduos que protegiam as costas de Iticana voltassem às guardas preparados para lutar. Mas não podia pedir para falar com ele a sós sem que todos questionassem o que ela e Aren estavam escondendo do conselho. Pegando a pilha de anotações, Lara se abanou tão vigorosamente que todos os olhos se voltaram para ela. Então ela levou a mão ao copo de água, derrubando-o no chão de propósito, o vidro se estilhaçando. Aren interrompeu a discussão com Mara, se virando para ela. Desculpe, ela murmurou. Ele estreitou os olhos quando Lara balançou. Está muito quente aqui dentro. Você está bem? Acho que preciso sentar, ela disse, então caiu de lado nos braços dele. 38. Aren. É melhor que o assunto seja importante, Aren disse entre dentes enquanto a carregava pelo corredor. Porque duvido que você tenha desmaiado de verdade. Vamos para algum lugar onde possamos conversar, ela respondeu em um sussurro, confirmando a desconfiança dele. Abrindo a porta de seus aposentos com o pé, Aren dispensou os servos que tinham vindo correndo atrás dele de olhos arregalados. Ficou tempo demais em pé. Então fechou a porta com o ombro. Lara descendo agilmente de seus braços assim que o trinco fechou. Temos poucos minutos, então escute com atenção. Meu pai formou uma aliança com Amarid. Silêncio. Iticana tem espiões nos 2 reinos, Lara, e nenhum deles relatou nenhum indício de uma aliança entre Maridrina e Amarid. Muito pelo contrário. Sim, com certeza é o que meu pai quer que você acredite. Aren ouviu em silêncio enquanto Lara explicava as relações entre os ataques focados na área de Guarda Média, o vinho maridriniano e o rubi contrabandeado, e os navios financiados em Amarid com as mesmas pedras preciosas. Uma série de pequenos detalhes e coincidências que ele poderia ter ignorado, mas não sabendo por que Lara tinha sido enviada a Iticana. Sabendo que Silas era, na verdade, seu inimigo. E tem os navios que estão à espreita ao redor de Guarda Média. A nobre, a voz dela falhou, hesitante. A nobre é apenas uma desculpa para os soldados estarem a bordo. Você sabe que estão à minha procura. Foi então que Aren interrompeu. É claro que ele está à sua procura, Lara, porque sem você os planos dele, a aliança dele com Amarid, nada disso vale nada. Mas... Aren apertou os ombros dela. Sem você, ele não tem nada. Lara não havia traído, Aren acreditava nisso. Confiava seu coração, sua ponte, seu povo a ela. Mas o brilho desvairado nos olhos da rainha fez brotar uma semente de dúvida no peito dele. Tem certeza que você não revelou nenhuma pista a ele em suas cartas? Lara o encarou com firmeza. Tenho. Assim como tenho certeza que ele está criando uma situação em que não precisa mais de mim para conquistar a ponte. Ele vai fazer isso à força. Soltando um longo suspiro, Aren disse. Lara, ele já tentou isso antes. Tentou e fracassou, e sofreu perdas catastróficas. Os maridrinianos lembram de como foi enfrentar nossos quebra-navios. Ver seus camaradas afogados nas ondas, lançados contra as rochas e devorados por tubarões. Silas pode contratar quantos barcos amaridianos quiser, não é uma luta que seu povo vai apoiar. Por que você acha que ele está fazendo o povo passar fome? O sangue dele gelou de repente. Para tentar nos fazer interromper o comércio com Valcota. Lara balançou a cabeça devagar. Essa é a última coisa que ele quer.
Meu pai não quer Iticana como aliada, quer vocês como inimigos. Havia um brilho de lágrimas nos olhos dela. E ele já fez isso. Meu pai transformou você no vilão de Maridrina e, muito em breve, eles virão atrás do seu sangue. Enquanto as palavras saíam da boca de Lara, Aren sabia que eram verdadeiras. Que, apesar de tudo que tinha feito, tudo que havia sonhado para o futuro de Iticana, a guerra estava em sua porta. Dando as costas para Lara, ele apertou o pé da cama que dividia com ela, a madeira gemendo em sua mão. Você consegue defender Iticana contra as duas nações? O tom de voz de Lara era baixo. Devagar, ele fez que sim. Este ano, sim. Mas imagino que nossas perdas sejam catastróficas. Os dois reinos têm muito mais soldados para lançar contra nós do que Iticana tem a perder. E quais eram as opções? O caminho mais seguro para deter Silas seria aliar forças a Valcota, mas isso seria desastroso para Maridrina. O povo de Lara morreria aos milhares, abatidos pela espada ou pela fome. Vidas inocentes seriam perdidas, tudo por causa da ganância de um homem. Mas fazer outra coisa provavelmente significaria o fim de Iticana, a menos que Arendelle interviesse, o que o comportamento passado indicava o contrário. Não tem jeito, ele disse. Silêncio. Pare o comércio com Valcota. As palavras de Lara saíram tão baixo que ele mal as escutou. Tente boicotar o apoio a essa guerra com Maridrina. Faça de Iticana a heroína. Se eu interromper as relações comerciais com Valcota e usar meus recursos para romper o bloqueio deles contra Maridrina, isso vai dizimar nossos lucros. Iticana precisa da renda que Valcota traz em Guarda Sul para sobreviver. Sem falar que provavelmente vão retaliar. Você quer que eu corra esse risco por especulação? Por coincidências? Sim. Silêncio. Aren, você me trouxe aqui porque acreditava que os iticanianos precisavam conhecer Maridrina para que houvesse paz entre nossos povos. Para que vissem Maridrina como uma aliada, não como a inimiga de antigamente. Sua voz estava embargada. Isso vale para os dois lados. Maridrina também precisa ver Iticana como uma aliada. Como uma amiga. Aren suspirou. Mesmo se eu concordar com você, Lara, nunca vou conseguir convencer o conselho a aceitar. Eles acreditam que compramos a paz com Maridrina, que demos ao seu pai o que ele queria, que ele, portanto, não tem motivo para nos atacar. Eles não vão colocar em risco a renda valcotana com base na suposição de que seu pai pode querer mais. Então talvez seja a hora de contar a eles a verdade sobre mim. Talvez seja o suficiente para provar a eles a gravidade da nossa situação. Aren sentiu o sangue se esvair de seu rosto. Não posso. Aren. Não posso, Lara. A reputação de crueldade de Iticana não é totalmente injusta. Se descobrirem que você era uma espiã, a boca dele ficou seca como areia. Não seria uma execução piedosa. Então que seja. Não. Ele cruzou o espaço entre eles em 3 passadas, trazendo-a para seus braços, beijando a cabeça dela. Não. Eu me recuso a entregar você para ser assassinada. É mais fácil deixar que me transformem em comida de tubarão do que aceitar isso. Eu te amo demais. E, como Aren sabia que ela era corajosa o bastante para se sacrificar quer ele quisesse quer não, ele acrescentou. Se descobrissem a verdade sobre você, a última coisa que fariam é ajudar seu povo. Eles vão me obrigar a me aliar formalmente a Valcota, e o que aconteceria? Não sei se Maridrina sobreviveria. Os ombros dela começaram a tremer, e então soluços escaparam. É impossível. Impossível salvar os 2 reinos. Sempre foi. Talvez não. Aren a guiou na direção da cama. Preciso que você fique aqui e continue com a sua atuação. Lara secou o rosto. O que você vai fazer? Parando a mão na porta, Aren virou para a esposa. Seu pai enviou você a Iticana com um propósito. Ele fracassou. Mas eu também trouxe você aqui por um motivo, Lara. E acho que está na hora de ver se minha estratégia surtiu efeito. Ela não impediu Aren de sair,
as passadas longas dele cortando os corredores do palácio enquanto ele falava. Um discurso que havia usado inúmeras vezes, mas agora se dirigia a um propósito diferente. Chegando às câmaras do conselho, Aren pegou a chave, destrancou a porta e entrou. A conversa parou, então Anyana disse: Vovó enviou uma mensagem. A estação de tempestade chegou ao fim. As marés de guerra começaram. Todos na sala se movimentavam e pegavam suas coisas, os comandantes e seus braços direitos ansiosos para voltar às guardas. Para se preparar para rechaçar os inimigos, quem quer que fossem. Para terminar a reunião. Mas Aren ainda não havia terminado. Tem mais um assunto que precisamos discutir, o rei disse, o tom de sua voz fazendo todas as cabeças virarem para ele. Ou, talvez, terminar de discutir. E é a questão do sofrimento do povo maridriniano. E daí? Aster disse, trocando um riso baixo com Mara. Eles mereceram. Assim como nós. O sorriso se desfez no rosto de Aster. 16 anos atrás, Iticana assinou um tratado de paz com Maridrina e Arendelle. Um tratado ao qual esses dois reinos foram fiéis, nenhum deles atacando nossas fronteiras nesse intervalo. Todos os nossos termos com Maridrina foram cumpridos. Eles me deram minha linda esposa, e diminuímos os custos de usar a ponte. Imagino que você esteja chegando a algum lugar, Majestade, Mara disse. Os termos foram cumpridos, Aren interrompeu, mas a questão da natureza do acordo entre nossas duas nações continua sem resposta. Será, como a comandante Mara descreveu com tanta eloquência, um contrato comercial, em que Iticana pagou a Maridrina pela paz? Ou será uma aliança em que nossos dois reinos usam os termos do tratado para desenvolver uma relação além da troca de serviços e produtos e moedas? Ninguém disse nada. O povo de Maridrina está morrendo de fome. Poucas das terras deles são adequadas para o cultivo e, das que são, metade está alqueivada por falta de mãos para trabalhar. Os ricos ainda conseguem importar, mas o resto? Estão famintos. Desesperados. Tudo enquanto nós, supostos aliados, fazemos negócios com o inimigo deles, enchendo os porões valcotanos com as mercadorias de que Maridrina precisa tão desesperadamente porque os valcotanos pagam mais. De braços cruzados enquanto os navios valcotanos negam a Maridrina o aço pelo qual pagaram legalmente. Não é de admirar que vejam o tratado como uma farsa. O que está acontecendo em Maridrina é obra de Silas, Anyana disse. Não nossa. É sim, obra de Silas. Mas será que somos melhores por ficarmos de braços cruzados enquanto crianças inocentes vão à cova sendo que temos poder para salvá-las? Silas não é todo o reino dele, assim como eu não sou o meu, e nenhum de nós é imortal. Existe um quadro geral. O que você está sugerindo, Aren? Anyana perguntou, a voz inexpressiva. Estou sugerindo que Iticana exija que Valcota desista de seu bloqueio. E, caso recusem, que a entrada deles seja negada nos portos de Guarda-Sul. Que nos provemos aliados de Maridrina. Um turbilhão de vozes irrompeu na sala, e a de Aster era a mais alta de todas. Essas palavras parecem ser de sua esposa, Majestade. Parecem mesmo? Aren encarou o homem. Há quanto tempo insisto que nos unamos com outros reinos para que nosso povo tenha oportunidades além da guerra? Para que façamos de Iticana algo mais do que um exército que protege a ponte tão brutalmente? Há quanto tempo minha mãe reivindicou isso antes de mim? Essas palavras não são de Lara. Embora, de certo modo, fossem, porque antes sua única preocupação era proteger o próprio reino. Beneficiar Iticana com uma aliança. Agora Aren via os dois lados e acreditava ser um homem melhor por isso. Mas, para ter uma aliança que permitisse essas oportunidades ao nosso povo, não podemos apenas tirar. Temos que dar algo em troca. O sofrimento de Maridrina? É uma oportunidade para mostrarmos o valor de Iticana. Nosso valor. Essa é uma proclamação, então? Aster vociferou. Para arriscarmos nossos filhos sem podermos opinar sobre o risco?
Se Aren pudesse ter feito disso uma ordem, ele teria, simplesmente porque assim seria o único a carregar a culpa se as coisas dessem errado. Mas não era dessa forma que as coisas funcionavam em Iticana. Vamos votar. Acenos lentos, então a mãe de Emra disse. Certo, então. Levantem as mãos os que forem a favor. Ela levantou a sua de imediato, assim como Emra e outros 4 dos comandantes mais jovens. Incluindo o voto de Aren, isso dava 7, e ele precisava de 9. Era um dos motivos por que não havia pedido que Lara voltasse com ele. Números ímpares garantiam que a votação não empatasse. E a ausência dela significava que ninguém poderia responsabilizá-la. Vários da velha guarda, incluindo Aster, deram um passo para trás, balançando a cabeça. Mas Aren quase caiu para trás quando Mara ergueu a mão. Vendo o choque dele, a comandante de guarda norte disse. Só porque eu questiono não quer dizer que não acredite em você, rapaz. A única que faltava era sua irmã. Anhana passou o dedo por guarda-sul, a sobrancelha franzida. Se fizermos isso, significará destruir nossa relação com Valcota. Significará guerra para Iticana. Aren observou a réplica de seu reino. Iticana sempre esteve em guerra, e o que ganhamos com isso? Estamos vivos. Temos a ponte. Você não acha que está na hora de lutarmos por algo mais? Anhana não respondeu, e suor escorreu pelas costas de Aren enquanto esperava a irmã gêmea dar seu voto. Esperava para ver se ela poderia esquecer sua desconfiança em relação a Lara e Maridrina. Se correria esse risco, se daria esse voto de confiança. Se lutaria ao lado dele como sempre havia lutado. Anhana deu um último tapinha afetuoso na ilha e, então, assentiu. Jurei há muito tempo lutar ao seu lado, contra todas as forças. Não vai ser diferente agora. Pode contar com um guarda-sul. 39. Lara. 8 semanas depois, Lara brindou com Jor sobre a fogueira, gargalhando quando uma tora estourou, lançando faíscas na mão deles. Pela primeira vez na história, os meses de alívio das tempestades não haviam significado guerra para Iticana, embora parecesse que a nação inteira tivesse prendido a respiração até o fim da estação ser declarado. Depois de um alerta contundente de Aren para interromper o bloqueio ou correr o risco de perder o direito de negociar no mercado de guarda-sul, o qual a imperadora Valcotana havia ignorado, Iticana havia rechaçado os navios da marinha Valcotana próximos à guarda-sul, permitindo acesso total às embarcações maridrinianas. Aren então havia carregado os próprios navios de Iticana cheios de comida e provisões, entregando-as à vencia e distribuindo-as aos pobres. Aren havia usado várias vezes os próprios cofres e recursos de Iticana para suprir a cidade devastada até o povo maridriniano estar gritando seu nome nas ruas. Seja porque ele havia perdido o apoio do povo à guerra ou porque Lara não havia lhe dado as informações de que precisava, seu pai não levantou um dedo contra Iticana. Tampouco a Marid, que parecia ainda estar lambendo as feridas. E, agora que as tempestades estavam se aproximando, os 2 reinos haviam perdido a chance por mais um ano. Ou talvez para sempre, pelo que indicava a força da relação entre o povo iticaniano e maridriniano. Mas isso teve consequências. A imperadora havia respondido com uma carta dizendo a Aren que ele teria o que merecia por se deitar com cobras, convertendo toda a armada para o transporte mercantil em uma tentativa de minar ainda mais as rendas da ponte, que já haviam caído pela metade com a perda do comércio com a nação ao sul. Os cofres foram drenados. Mas, na mente de Lara, tanto os civis maridrinianos como os iticanianos estavam vivos. Estavam seguros. Nada mais importava. Ela havia cumprido seu dever como princesa e como rainha. Seu irmão deve estar passando por guarda-média agora, Jor disse, entregando outro caneco cheio de cerveja para ela. A maré está baixa. Podemos dar uma volta na ponte e fazer uma visita a ele. Ter uma reuniãozinha familiar. Lara revirou os olhos. Eu passo. O irmão dela, Keris, finalmente havia convencido o pai a lhe permitir entrar na Universidade de Arendelle para estudar filosofia e estava viajando pela ponte com toda a comitiva de cortesãos e criados para começar seu primeiro semestre. Um dos mensageiros havia chegado na frente e dito que o grupo parecia um bando de pássaros,
enfeitados de sedas e joias. Vamos embora, Aren murmurou em seu ouvido. Estou ansioso para uma noite com você em uma cama de verdade. Você vai pegar no sono no segundo em que sua cabeça encostar no travesseiro. Ela se deliciou com o calor crescente do desejo entre as pernas quando os dedos dele traçaram as veias de seus braços. Lara havia passado todo o período das marés de guerra com ele no quartel, mas a cama de soldado não era muito propícia para o romance. Embora eles dessem um jeito. Eu aceito essa aposta. Vamos. Ele a guiou pela garoa, o pior da chuva tendo passado. Um dos soldados de Aren estava do lado de fora e olhou para ela, surpreso. Pensei que já estivesse em casa. Ainda não. Jor não parava de encher minha caneca. Acho que a cerveja vai ter acabado quando seu turno terminar. Pensei ter visto você, só isso. O guarda grande franziu a testa, depois deu de ombros. Estão avisando sobre uma entrega de provisões no pier, então talvez cheguem mais bebidas. Vou mandar alguém da casa descer, Aren tranquilizou o homem, puxando Lara pelo braço. Obrigado, majestade. Mas Aren já estava puxando a rainha pela trilha, a corrente na angra subindo ruidosamente atrás deles. Suas botas pesavam na lama enquanto eles subiam a trilha para a casa que mal haviam visitado ao longo das 8 semanas anteriores, nenhum dos dois conseguindo relaxar por tempo suficiente para se afastar do quartel. Um banho primeiro, Lara disse, sonhando com as fontes termais fumegantes. Você está com cheiro de soldado. Vossa Majestade também não está tão cheirosinha assim. Aren a pegou nos braços, a luz da lanterna pendurada na mão da rainha balançando loucamente. Ela se contorceu nos braços dele e passou as pernas em torno de sua cintura. Um gemido baixo escapou de seus lábios quando Lara prensou seu corpo no dele. Aren apertou a bunda dela. Lara o beijou intensamente, então riu quando o rei escorregou, a lanterna caindo das mãos dela e apagando. Não se atreva a me derrubar. Então pare de me distrair, ele rosnou. Ou vou ser obrigado a levar você para a lama. Ela desceu do colo dele e o puxou em uma corrida perigosa encosta acima até avistar o gato de Aren, Vitex, sentado no degrau da frente, o rabo abanando furiosamente. O que você está fazendo aqui fora? Aren estendeu a mão para pegar o gato, que chiou e saiu pulando, mancando um pouco enquanto corria para dentro das árvores. Lara o observou ir embora. Ele está machucado. Deve ter levado uma surra da fêmea que ele estava caçando. Ele deve ter merecido. Pegando-a pela cintura, Aren a ergueu escada acima e abriu a porta da casa. Estava escuro. Que estranho ele ia esquecer de deixar uma lamparina acesa. A pele de Lara formigou enquanto encarava a escuridão cavernosa. Aren tinha enviado uma mensagem para casa dizendo que as marés de guerra haviam terminado, instruindo Eli a escolher uma garrafa cara de vinho da adega para sua mãe e sua tia. Mas o menino iticaniano nunca se esquivava de suas responsabilidades. Talvez ele tenha bebido o vinho todo, Aren murmurou, enchendo o pescoço dela de beijos e apalpando os seios. Vai ser bom para ele. Ele tem 14 anos. A casa estava em silêncio, o que não era exatamente incomum, mas havia algo na natureza do silêncio que incomodava Lara. Como se ninguém respirasse. Exatamente. Sabe o tipo de coisa que eu estava fazendo quando tinha 14 anos? Lara deu um passo para longe, tentando escutar. É melhor eu ver como ele está. Aren deixou escapar um suspiro irritado. Lara, relaxa. As tempestades chegaram e vão cumprir o serviço. Puxando-a para seus braços, ele a beijou. Devagar. Profundamente. Esvaziando a mente dela enquanto a empurrava com carinho pelo corredor escuro até o quarto deles, onde, felizmente, havia uma lamparina acesa. A chama amarela que afastava a escuridão aliviou a agitação de Lara, e ela deixou a cabeça cair para trás enquanto os dentes do marido roçavam seu pescoço, sentindo a brisa leve da janela aberta. Depois a gente toma banho, ele gemeu. Não. Você está fedendo. Vai lá fora e eu já vou. Resmungando,
ele arrancou a túnica e os avambraços, jogando tudo no chão e se dirigindo à antecâmara e à porta que dava para o pátio externo. Tirando o manto encapuzado, Lara pendurou a peça molhada no gancho para secar e estava desamarrando o cordão superior da túnica quando seu coração palpitou, o olhar parando em uma carta com um selo que ela conhecia bem. Ao lado, uma faca igual à que havia em sua cintura estava em uma pilha de areia carmesim, seus rubis cintilando sob a luz. A faca que Aren havia atirado nas docas em Vencia. Pavor encheu seu estômago enquanto ela ia até a mesa, pegando o papel pesado com os dedos dormentes e rompendo a cera. Querida Lara. Até em Vencia, ouvimos falar do afeto entre o rei ticaniano e sua nova rainha, e enche nosso coração saber que, por mais improvável que seja, você encontrou amor em seu novo lar. Aceite meus mais sinceros votos para o seu futuro, por mais curto que venha a ser. Seu pai. Aren. Sua voz tremeu. Por que essa carta não foi entregue no quartel? Quem a trouxe? Nenhuma resposta. Um movimento arrastado. Um palavrão murmurado. Virando, ela levou a mão à faca em sua cintura. Então ficou paralisada. Aren estava de joelhos do outro lado do quarto. Uma figura de capuz com roupas idênticas às suas apontava uma lâmina cintilante para a garganta dele. E, debaixo da cama, saía a mão de um jovem, os dedos cobertos de sangue seco. Eli. Oi, irmãzinha, uma voz familiar disse, e a mulher ergueu o capuz. 40. Lara. Marilyn. O nome saiu rouco da garganta de Lara, e seu peito continha um turbilhão de emoções ao ver a irmã, embora soubesse o que aquela aparição representava. Linda, de cabelo louro dourado. Marilyn era a nobre no navio em que Emra havia embarcado. Lara. Aren começou a se debater, tirando Lara de seu transe. Não se mexa, Lara o advertiu. A lâmina deve estar envenenada. Você conhece meus truques. Deixe-o ir. Nós duas sabemos que isso não vai acontecer, baratinha. O velho apelido queimou os ouvidos dela enquanto seus olhos buscavam uma forma de desarmar Marilyn sem fazer com que Aren fosse morto. Mas não havia como. Quem é essa mulher? Aren questionou. Lara é minha irmãzinha. Minha irmãzinha mentirosa, ladra e vagabunda. As palavras foram um tapa na cara. Marilyn, vim para poupar vocês. Mentirosa. A voz de Marilyn era puro ódio. Você roubou o que era meu por direito, depois me largou para apodrecer no deserto. Faz ideia de como demorei para chegar a Vencia para explicar ao nosso pai o que você tinha feito? Fiz aquilo para proteger vocês. Lara, a mártir. Marilyn formou um sorriso sarcástico. Mas eu vi suas verdadeiras intenções, sua puta mentirosa. Lara encarou, perplexa. A carta que havia deixado no bolso de Salina havia explicado tudo. A intenção do seu pai de mandar matar as outras irmãs. Que Lara forjar a morte delas e assumir o lugar de Marilyn como rainha de Iticana era a única forma de salvar a vida de todas, menos a sua própria, talvez. Ela havia lhes dado liberdade. Ele mataria nossas irmãs. Era o único jeito. Por que você não entende? Entendo perfeitamente. Marilyn ajeitou a lâmina encostada ao pescoço de Aren, virando a ponta para cima. Acha que eu não sabia que nosso pai pretendia matar vocês? Ela riu. Acha que eu me importava? Aquela não era sua irmã. Não podia ser. Marilyn sempre tinha sido a mais doce. A mais bondosa. A que precisava de proteção. A melhor atriz. Você disse que suas irmãs estavam mortas. A voz de Aren a trouxe de volta ao momento. Quem diria que ela guardava segredos? Marilyn acariciou a bochecha dele, rindo quando ele se encolheu. Permita-me colocar Vossa Majestade a par. Ninguém obrigou Lara a vir a Iticana para espionar, foi escolha dela. Embora escolha não seja uma palavra forte o bastante. Lara conspirou contra todas nós para garantir que se tornaria a rainha de Iticana e para que pudesse ter a glória de lançar seu povo contra as lâminas maridrinianas.
Não é verdade, Lara sussurrou. Essa é a mulher com que Vossa Majestade casou. Uma mentirosa como nenhuma outra que já conheci. Pior, uma assassina. Já a vi matar. Mutilar. Torturar. Tudo a sangue frio. Praticando para o que ela pretendia fazer com seu povo. Essa parte era verdade. Uma verdade dolorosa e terrível. Todas fizemos isso, Marilyn. Ninguém tinha escolha. Sua irmã mais velha revirou os olhos. Sempre houve escolha. Ela olhou para Aren de novo. O que acha que ele teria feito na mesma posição? Acha que ele teria assassinado um homem inocente só para se salvar? Não. Baratinha egoísta, sempre querendo ficar à frente em tudo. Embora eu entenda por que decidiu ficar depois de tê-lo apunhalado pelas costas. Ela passou o dedo pelo peito despido de Aren. Ele é um prêmio e tanto. Ninguém falou dessa parte nas nossas aulas no complexo. Posso pôr as qualidades dele à prova algumas vezes antes de cortar essa garganta. Fúria incendiou o peito de Lara, e ela soltou a faca da bainha cravejada de joias, embora a ideia de machucar a irmã lhe causasse repulsa. Não encoste nele. Marilyn mordeu os lábios. Por quê? Porque ele é seu. Primeiro, ele é meu por direito. Segundo, mesmo se eu pretendesse deixá-lo vivo, o que não pretendo, acha mesmo que ele vai querer algo com você agora que entende que tipo de mulher você é? Quando descobrir o que você fez? Não fiz nada. Levando a mão ao bolso, Marilyn pegou um pergaminho pesado com margens de ouro. Não. Reconhece isto, Majestade? Marilyn o ergueu na frente do rosto de Aren. Você escreveu no último outono em resposta ao pedido do meu pai de que se mantivesse fiel ao espírito do tratado de 15 anos. Não foi uma resposta lá muito gentil, mas você até que cumpriu. O corpo todo dela tremeu com uma gargalhada. Não era possível. Ela havia destruído todas as páginas. Existe um tipo de tinta que é invisível a menos que seja borrifada com outro agente. Então, fica perfeitamente visível. Se olhar nos aposentos de Lara, tenho certeza que vai encontrar um pote dessa tinta, talvez pela metade. Marilyn virou a carta, e Lara não pôde fazer nada enquanto Aren assimilava linha após linha da letra caprichada dela revelando todos os segredos de Ticana, uma estratégia para infiltrar a ponte que era condenatória de tantos detalhes. Ela havia derrubado Iticana. Lara. Aren a encarou com os olhos em chamas, e ver a angústia neles foi como ter o coração arrancado do peito. Eu não, mas sim. Escrevi isso antes. Antes de saber a verdade. Antes de ele arriscar a vida para salvar a dela. Antes de levá-la para a cama. Antes de ter confiado tudo a ela. Pensei que havia destruído todas as cópias. Foi um erro. Eu te amo. Ela nunca havia dito isso antes. Nunca havia dito que o amava. Por que nunca havia dito isso antes? Você me ama. A voz dele era vazia. Ou só estava fingindo? Que trágico isso tudo. O relógio bateu, pontuando as palavras de Marilyn. Mas desconfio que esteja prestes a ficar muito pior considerando que a comitiva de cortesãos de Querys cruzou com um carregamento de armas de Arendelle. Uma trombeta soou. Um grito de ajuda. Depois outra e mais outra até as notas não serem mais do que uma mistura confusa de sons. Aqueles cortesãos saíram pelos pieres das ilhas Aela e Gamiri e atacaram seus postos de guarda por trás, desativando seus quebra-navios de modo que as embarcações amaridianas carregadas com centenas de soldados nossos pudessem embarcar intactos. Neste momento, muitos estão avançando contra a Guarda Norte e Guarda Sul para atacá-los de surpresa. E temos homens usando os sinais de trombeta de Iticana para garantir que ninguém os ajude. Esse é só o começo, claro. As instruções de Lara foram bem detalhadas. Especialmente sobre como podemos conquistar Guarda Média. Um pânico iluminou os olhos de Aren, e ela soube o que ele estava pensando. Todos os seus soldados, todos os seus amigos, estavam parados no quartel, com a guarda baixa. Marilyn continuou a tagarelar, mas a mente de Lara estava acelerada.
Se conseguissem descer ao quartel, talvez pudessem fazer a corrente ser levantada a tempo. Enviar um sinal à guarda sua alertando-os. Mas seria impossível a menos que ela desarmasse Marilyn. Não faça isso. Não seja mais um peão do nosso pai. O rosto de sua irmã se turvou. Não sou peão de ninguém. Não? Você faz a vontade dele, e a troco de quê? Tudo o que ouvimos na infância foi uma mentira contada para alimentar um ódio irracional contra Iticana. Para nos tornar fanáticas que não parariam por nada antes de derrubar o inimigo. Mas o nosso pai era o inimigo. Ele é o opressor de que Maridrina precisa se livrar. Fomos enganadas, Marilyn. Por que você não consegue enxergar isso? Não, Lara. Você foi enganada. Marilyn balançou a cabeça com pena, a parte de trás da perna batendo na cama. Sempre soube o que estava acontecendo. Você pergunta o que tenho a ganhar? Vou levar suas cabeças à Vencia, e nosso pai prometeu me encher de riquezas. Se eu caçar nossas outras irmãs perdidas, ele vai me tornar sua herdeira. Serei a rainha de Maridrina e mestra da ponte. Ela sorriu. Iticana não existirá mais. Uma raiva consumiu Lara como uma fera senciente, espreitando pelos músculos e tendões, fazendo seus dedos se flexionarem com a faca na mão. Mestre Eric sempre havia alertado que a raiva a deixaria desastrada. Faria com que ela cometesse erros. Mas ele estava mentindo. A raiva lhe dava foco. E foi esse foco que notou o leve movimento dos lençóis na cama atrás de Marilyn. Que permitiu a ela ouvir o sibilar baixo mesmo com a batida rápida de seu coração. Aren, nascido e criado nesse reino selvagem, também escutou. Você está se iludindo. Lara observou a sombra se movendo. Nosso pai sabe que você é uma cadela raivosa. E, assim que tiver feito o trabalho sujo por ele, ele vai abater você. Ou eu posso fazer isso por ele. Ela atirou a faca. A lâmina cortou o ar, passando ao largo de Marilyn, mas se cravando na cama, os lençóis agora um alvoroço de movimento. Você perdeu o jeito. Sua irmã riu ao mesmo tempo que Aren se inclinou para trás jogando o peso contra ela. Eles tombaram na cama e a cobra machucada deu bote. Marilyn gritou quando os dentes do animal se cravaram no ombro dela. Virando, ela soltou Aren e cravou a faca na cobra, prendendo o corpo da criatura no colchão. Lara já havia atravessado o quarto. Partiu para cima de Marilyn, fazendo as duas saírem rolando. As irmãs se atracaram, punhos e pés se mexendo com a intenção de ferir. Mutilar. Matar. Golpe após golpe, as duas igualmente bem treinadas. Mas, quanto a isso ao menos, a violência, Lara sempre tinha sido melhor. Prendendo a cabeça de Lara em um mata-leão, Lara sussurrou. Você não é rainha de nada. Então virou os braços e torceu o pescoço da irmã. A luz se apagou nos olhos dela, e o tempo pareceu parar. Como isso havia acontecido? Parecia uma vida atrás que ela havia feito a escolha de se sacrificar para salvar as irmãs. Ser a defensora de Maridrina. Destruir o reino da ponte. Tudo havia mudado desde então. Suas convicções. Sua lealdade. Seus sonhos. Mas agora uma de suas irmãs jazia morta por sua causa, e Iticana estava à beira de cair sob o jugo de Maridrina. Apesar de tudo, seu pai ainda havia vencido. O que você fez? O horror na voz de Aren fez seus dentes rangerem. Eu não queria que isso acontecesse. Ele tinha um facão na mão, mas seu braço tremia enquanto o apontava para ela. Quem é você? O que é você? Você sabe quem eu sou. A respiração dele era ofegante. Sem tirar os olhos dela em momento nenhum, ele estendeu a mão para pegar o papel que foi a condenação de Iticana, relendo as linhas, os pensamentos estampados no rosto. Eles não conseguiriam lutar contra isso. Houve uma comoção lá fora. Os sons de homens gritando. Não vou deixar você me condenar mais, Aren murmurou, furioso. Lara não resistiu quando ele amarrou os punhos dela a uma das cortinas.
Nem quando colocou uma fronha sobre a cabeça dela e a arrastou para fora do quarto, nem quando inúmeros soldados entraram na casa. Vozes iticanianas, a princípio. Depois maridrinianas. Depois caos. Gritos cortaram o ar, lâminas contra lâminas, e ela foi puxada de um lado para outro. Trombetas ainda soavam, chamando por uma ajuda que nunca chegaria. O ar da noite encheu seu nariz, e ela estava caindo, os joelhos batendo dolorosamente em degraus. Braços a puxando para ficar em pé, e então eles estavam correndo. Vozes sussurradas. Por aqui, por aqui. Os gritos de perseguição. Abaixem-se, abaixem-se. Você a amordaçou? O rosto dela estava encostado no chão, terra úmida entrando pela fronha. Uma pedra apertava suas costelas. Outra pressionava seu joelho com força. Tudo parecia distante, como se estivesse acontecendo em um sonho. Ou com outra pessoa. Eles continuaram noite adentro, a chuva pesada ajudando-os a desviar do que pareciam inúmeros soldados maridrinianos caçando-os pela guarda média, embora logicamente ela soubesse que não havia como ser muitos. A essa altura, a tropa de elite do seu pai teria descoberto o corpo de Marilyn, e a ausência dela e de Aren, e não havia dúvida de que encontrá-los teria praticamente a mesma prioridade que conquistar a ponte em si. Só quando chegou a alvorada, filtrada em tons de cinza pelas nuvens e pelo tecido ensopado que cobria seu rosto, eles procuraram abrigo. Havia vozes familiares no grupo. Jori e Lia. Outros da guarda de honra. Seus ouvidos se esforçavam para encontrar a de Aren, mas em momento nenhum ela identificou a voz dele entre os sussurros. Mesmo assim, tinha certeza que ele estava lá. Intuía a presença dele. Sentia a culpa e a raiva e a derrota que irradiavam dele em ondas enquanto encarava a queda de seu reino. Ela soube, por instinto, quando ele mandou todos irem embora para que ficasse a sós com ela. Lara esperou um longo tempo até ele falar, se preparou para a culpa e as acusações. Aren continuou em silêncio. Quando não aguentou mais, Lara se impertigou, erguendo os punhos amarrados para arrancar a fronha da cabeça, piscando sob a luz fraca. Aren estava sentado em uma pedra a poucos passos de distância, os cotovelos apoiados nos joelhos, a cabeça baixa. Ele ainda estava sem camisa, e a chuva caía em torrentes pelas suas costas musculosas, banhando as manchas de sangue e lama. Um arco e uma flecha pendurados, um facão afivelado em sua cintura. Na mão, ele segurava a faca dela, que ela havia atirado na cobra, e ele a estava revirando de um lado para outro como se fosse um artefato que nunca tinha visto antes. Alguém saiu? Sua voz era rouca como lixa em madeira áspera. Para alertar guarda-sul? Não. As mãos dele paralisaram, o gume afiado da lâmina cintilando sob a chuva. Tarim tentou. Os maridrinianos usaram nossos próprios quebra-navios com uma proficiência espantosa. Ela morreu. Uma dor aguda apertou o peito de Lara, um gosto amargo tomando sua boca. Tarim estava morta. A mulher que nunca quis ser soldada estava morta, e por culpa dela. Sinto muito. Ele ergueu a cabeça, e Lara se retraiu diante da fúria nos olhos dele. Por quê? Você conseguiu o que queria. Eu não queria isto. Mas ela havia desejado, até certo ponto. Havia desejado destruir Iticana. Essa vontade os havia levado a esse ponto, por mais que ela se arrependesse. Chega de mentiras. Ele levantou em um único movimento fluido, caminhando até ela com a faca na mão. Posso não ter um relatório completo ainda, mas sei que a ponte foi conquistada por seu pai usando um plano para infiltrar nossas defesas que era melhor do que eu mesmo poderia ter elaborado. Seu plano. Quando ele ergueu a voz, ela não pôde deixar de se retrair, sabendo que eles estavam sendo caçados. Pensei que tinha destruído todas as evidências. Não sei como essa me escapou. Cala a boca. Ele ergueu a lâmina. Meu povo está morto e morrendo por culpa sua. A faca escapou de seus dedos. Por minha culpa. Arrancando o papel irrefutável do bolso, ele o ergueu na cara dela. Mas o lado em que ele havia escrito, a caligrafia fluida e caprichada,
Palavras persuadindo seu pai a reconsiderar sua guerra com Valcota e a priorizar o povo dele em vez do orgulho. O peito dela se apertou quando ela chegou ao fim. Que fique claro, porém, que, caso busque retaliação contra sua espiã, Iticana verá a atitude como um ato de agressão contra nossa rainha, e a aliança entre nossos reinos será desfeita de maneira irrevogável. Aren ajoelhou diante de Lara, segurando o rosto dela, emaranhando os dedos em seu cabelo. Lágrimas brilhavam nos olhos dele. Eu amei você. Confiei em você. Me entreguei. Entreguei meu reino. Amei. No passado. Porque ela nunca havia merecido o amor dele e, agora, o havia perdido de vez. E você só estava me usando. Só estava fingindo. Era tudo uma farsa. Um plano. Não. Ela arrancou a palavra dos próprios lábios. No começo, sim. Mas depois. Aren, eu te amo. Por favor, acredite nisso, ao menos. Eu me perguntava por que você nunca dizia. Agora sei. Ele apertou mais o rosto dela, depois afastou as mãos de repente. Diz isso agora apenas porque está tentando salvar a própria pele. Não é verdade. Explicações disputaram para sair de sua boca primeiro. Formas de fazê-lo entender. Formas de fazê-lo acreditar. Todas morreram em seus lábios quando ele tirou a faca da lama. Eu deveria matar você. Seu coração tremeu no peito como um pássaro engaiolado. Mas, apesar de tudo, tudo que você fez, não tenho culhões para enfiar essa faca no seu coração sombrio de Maridriniana. A faca passou entre seus punhos, cortando a corda em um único movimento. Ele pressionou o cabo na palma da mão dela. Vai. Corre. Não tenho dúvidas de que você vai conseguir sair desta ilha. Seu maxilar se cerrou. É da sua natureza sobreviver. Lara o encarou, os pulmões paralisados. Ele não a estava deixando ir, ele a estava banindo. Por favor, não faça isso. Posso lutar. Posso ajudar você. Posso. Aren deu um empurrão nos ombros dela com força suficiente para fazer com que ela cambaleasse para trás. Vá. Então ele baixou o braço e pegou o arco, encaixando uma das flechas de penas pretas. Mantendo-se firme, ela entreabriu os lábios, desesperada para não perder a chance de desfazer o mal que havia feito. A chance de lutar contra seu pai. De libertar Iticana. De reconquistar Aren. Vá. Ele gritou para ela, apontando a flecha para a testa dela enquanto lágrimas escorriam por suas bochechas. Não quero ver seu rosto nunca mais. Não quero ouvir seu nome nunca mais. Eu daria tudo para que houvesse um jeito de expurgar você da minha vida. Mas até eu encontrar forças para colocar você em uma maldita cova, isso é tudo que tenho. Agora corra. Os dedos dele tremeram na corda do arco. Ele faria isso. E isso o destruiria. Lara virou na lama, correndo encosta acima, os braços em movimento. Suas botas escorregaram e deslizaram enquanto pulava sobre árvores caídas e samambaias derrubadas. E parou. Apoiando a mão em uma árvore, ela virou. Há tempo de ver a flecha dele passar de raspão pelo seu rosto, acertando a árvore ao seu lado. Ela apertou a mão trêmula na linha riscada em seu rosto, um fio de sangue escorrendo entre seus dedos. Os olhos fixos nela, Aren tirou outra flecha da aljava, a encaixou e apontou a ponta afiada. Os lábios dele se moveram. Corra. Ela correu, sem nunca olhar para trás. 41. Lara. Mais uma. O taberneiro ergueu a sobrancelha sobre a caneca que estava secando com um pano sujo, mas não comentou nada enquanto voltava a encher o copo dela com a porcaria que essa bodega chamava de vinho. Não que isso importasse, a intenção dela não era saborear. Virando a bebida em 3 goles, Lara empurrou o copo de volta no bar. Encha. Uma moça bonita como você pode acabar se metendo em confusão bebendo desse jeito. Uma moça bonita como eu vai cortar a garganta de quem quiser arranjar confusão. Ela abriu um sorriso cheio de dentes. Então,
não abuse da sorte e me passe logo a garrafa. Empurrou algumas moedas estampadas com o rosto do rei de Arendelle na direção do homem. Aqui. Isso nos poupa de voltar a conversar hoje. Mais sábio do que parecia, o taberneiro deu de ombros, pegou as moedas e deu uma garrafa cheia de lavagem para ela. Mas, mesmo bêbada, ela gravou as palavras do homem. Seu rosto era conhecido aqui. Estava na hora de encontrar um novo boteco onde afogar as mágoas toda noite. O que era uma pena. O lugar cheirava a cerveja derramada e vômito, mas Lara tinha se afeiçoado a ele. Bebendo diretamente da garrafa, ela observou o salão com os olhos turvos, as mesas cheias de marinheiros de Arendelle. Vestindo calças largas e aqueles malditos chapéus que sempre a faziam pensar em Aren. Um trio de músicos tocava no canto. Garçonetes que não levavam desaforo para casa carregavam bandejas de rosbife fumegante e sopas gordurosas para os clientes, o cheiro dando água na boca. Um aceno para uma das mulheres fez um pote de sopa chegar à frente dela em questão de segundos. Prontinho, Lara. Merda. Era hora de seguir em frente. Estava nessa cidade havia quanto tempo? 2 meses? 3? No torpor do álcool, ela havia perdido a noção dos dias, sentindo como se fosse uma vida atrás e ao mesmo tempo como se só tivesse passado um dia desde que ela havia puxado o barco velho para a praia de Arendelle, quase morrendo de fome e com as roupas ainda vermelhas pelo sangue de soldados maridrinianos que ela havia matado para conseguir sair de guarda média. O cheiro de sopa fez cócegas em seu nariz, mas seu estômago revirou, e ela empurrou a tigela para o lado, bebendo da garrafa. A coisa mais inteligente a fazer era seguir pelo interior do continente, rumo ao norte, para longe de todos aqueles que conheciam e se importavam com Lara, a rainha traiçoeira de Ticana. Os agentes de seu pai estariam procurando por ela, talvez uma de suas irmãs, quem sabe, e uma bêbada como ela era um alvo fácil. Mas ela não parava de inventar desculpas para não ir. O clima. A facilidade de roubar moedas. O conforto dessa espelunca de bar. Mas ela sabia porque ficava ali, as notícias de Ticana na boca do povo. Noite após noite ela sentava no bar, ouvindo o papo dos marujos sobre uma batalha ou outra, torcendo e rezando para que o jogo virasse. Para que, entre os resmungos contra o domínio crescente de Maridrina, ela ouvisse que Aren estava de volta ao poder. Que Ticana detinha a ponte novamente. Esperanças perdidas. A cada dia que passava, as notícias pioravam. Ninguém em Arendelle estava contente por Maridrina controlar a ponte, os mais idosos já lamentavam o fim dos bons e velhos tempos de eficiência e neutralidade ticaniana, e havia muita conversa sobre a chance de o rei arendeliano intervir. Mas, mesmo se ele fizesse isso, Lara sabia que seria apenas depois da próxima estação de tempestade, dali a 6 meses. E, até lá, seria tarde demais. Batalha com os iticanianos, o rei, prisioneiro. Os ouvidos de Lara se eriçaram, um mal-estar dispersando o torpor do vinho. Virando para a mesa atrás, cheia de um grupo de homens corpulentos de bigodes igualmente grandes, ela perguntou: "O que vocês disseram sobre o rei ticaniano?" Um dos homens abriu um sorriso lascivo para ela. "Por que não vem aqui para eu te contar tudo sobre o pobre coitado?" Ele deu um tapinha no joelho encardido. Pegando a garrafa, Lara cambaleou até a mesa e a colocou entre as canecas. "Aqui estou." "Agora, o que você estava dizendo?" O homem deu um tapinha no joelho. Ela fez que não. "Estou bem em pé, meu senhor. E eu ficaria melhor ainda com essa sua bundinha no meu colo." A mão dele fez um arco largo, batendo na bunda dela, onde ficou, os dedos rechonchudos apertando a carne. Lara levou a mão para trás, apanhando o punho dele com firmeza. O idiota teve a coragem de sorrir. Puxando com força, ela virou, batendo a palma da mão dele na mesa e, um segundo depois, cravando a adaga. O homem soltou um grito agudo e tentou tirar a mão, mas a lâmina estava fincada na madeira. Um dos outros tentou ajudar, mas caiu para trás com o nariz quebrado. Outro tentou dar um soco na cara dela, mas Lara desviou, acertando o bico da bota na virilha dele. Agora.
Ela girou a faca de leve. O que você estava falando sobre o rei de Ticana? Que ele foi capturado em uma batalha com os maridrinianos. O homem estava chorando de soluçar, se contorcendo na cadeira. Ele está sendo mantido prisioneiro em Vencia. Tem certeza? É só perguntar para qualquer um. A notícia acabou de chegar de Guarda Norte. Por favor. Lara observou cuidadosamente, nada em seu rosto revelando o terror crescente em suas entranhas. Tirando a faca, ela se inclinou para baixo. Se você der um tapa na bunda de outra pessoa, vou caçar você e cortar essa mão fora. Dando meia volta, ela acenou para o taverneiro e saiu a passos largos, mal sentindo a chuva em seu rosto. Aren tinha sido capturado. Aren era um prisioneiro. Aren era refém do pai dela. O vento soprou e bateu em seu cabelo. O último pensamento se repetindo infinitamente em sua cabeça enquanto Lara ia depressa até sua pensão, as pessoas abrindo caminho para ela. Havia apenas um motivo para seu pai manter Aren vivo, usá-lo como isca. Subindo 2 degraus de cada vez, ela destrancou a porta do quarto e fechou com uma batida. Depois de beber um monte de água da boca do jarro, tirou o vestido azul simples que usava e vestiu suas roupas iticanianas, guardando rapidamente os pertences em uma bolsa. Então, com uma lasca de carvão na mão, sentou à mesa. O colar estava quente em sua pele, as esmeraldas e diamantes cintilando sob a luz de velas. Não tinha direito de usá-lo, mas pensar no colar sendo roubado, sendo usado por qualquer outra pessoa era insuportável, então ela nunca o havia tirado. Até agora. Colocando o colar sobre o papel, Lara traçou as joias com o carvão, o torpor do vinho se dissipando lentamente enquanto ela trabalhava. Quando o desenho estava completo, ela colocou o colar de volta no pescoço e ergueu um mapa completo de Ticana, o olhar fixado no grande círculo a oeste do resto. Isso é loucura, a parte racional de sua mente gritou. Você mal sabe nadar, é uma péssima marinheira, e estamos no meio da estação de tempestade. Mas seu coração, que havia se tornado uma coisa fria e fumegante desde que ela havia fugido de Aren em Guarda Média, agora ardia com uma ferocidade que não tinha como ser negada. Guardando o mapa no bolso, ela fivelou as armas na cintura e saiu sob a tempestade. Lara levou 3 semanas para chegar, e quase morreu uma dezena de vezes ou mais durante a jornada. Tempestades violentas a seguiram até ilhas minúsculas, e ela gritava sob o vento enquanto guiava o barquinho pela maré de tempestade. Lutou contra cobras que tentaram se esconder sob a cobertura de seu barco, rajadas de vento que rasgaram sua única vela, e ondas que inundaram seu barco, levando todas as provisões. Mas Lara era chamada de Baratinha por um motivo, e ali estava. Os céus estavam cristalinos, o que provavelmente significava que o pior tipo de tempestade estava iminente, e o sol quase a ofuscou com o brilho das ondas. Seu barco, a vela baixa, flutuava à sombra do vulcão enorme, e o único som era o das ondas que batiam nas falésias. Lara levantou, os joelhos tremendo enquanto se segurava ao mastro para se equilibrar. Havia um brilho de luz do sol se refletindo no vidro no fundo das encostas da selva, mas, mesmo sem ele, ela sabia que estava sendo vigiada. Abram, ela gritou. Em resposta, um estrondo alto cortou o ar. Lara praguejou, observando o pedregulho voar na direção dela. A rocha atingiu a água a alguns passos dela, encharcando-a, as ondas quase virando o barco. Depois de se encolher no fundo do barco, ela voltou a ficar em pé, cravou os dedos no mastro, lutando para vencer o medo da água ao seu redor. Escute o que tenho para dizer, Anhana. Os outros iticanianos a teriam atingido no primeiro lançamento. Somente a princesa se daria ao trabalho de aterrorizá-la primeiro. Se não gostar, pode me jogar de volta ao mar. Nada se mexeu. Não houve nenhum barulho além do bramido do oceano. Então, um estertor cortou o ar, o som inconfundível dos portões para Iranal se abrindo. Pegando o remo, Lara manobrou para entrar. Rostos familiares cheios de fúria a receberam quando o barco bateu nos degraus. Ela não resistiu quando Jora puxou pelo cabelo, os degraus de pedra batendo em suas canelas enquanto ele a arrastava para cima, rosnando. Eu arrancaria seu coração aqui e agora se não fosse a Nhana que merecesse essa honra.
Ele colocou um capuz na cabeça dela. Eles a levaram até o palácio, os sons e cheiros terrivelmente familiares, e, enquanto contava os degraus e curvas, Lara soube que estava sendo levada para a sala do conselho. Alguém, provavelmente Jor, chutou a parte de trás de seus joelhos quando entraram, e ela caiu, as palmas das mãos acertando o chão. Você tem muita coragem de voltar, isso eu admito. O capuz foi arrancado de sua cabeça. Levantando, Lara encontrou o olhar de Anhana, seu peito ficando apertado diante da cicatriz cruel que agora percorria o meio da testa da mulher até a maçã do rosto. Foi um milagre ela não ter perdido um olho. Cercando-a, estava meia dúzia de soldados, todos carregando as marcas de terem escapado por pouco de guarda-sul com vida. E atrás deles, pendurado na parede, estava o grande mapa de Maridrina. Me deu um bom motivo para eu não cortar sua garganta, sua vadia traiçoeira. Lara forçou um sorriso no rosto. Não é muito criativo. Uma bota acertou nas costelas, fazendo-a se curvar. Pressionando a mão na lateral do corpo, Lara lançou um olhar sombrio para a vovó antes de se voltar para Anhana. Você não vai cortar minha garganta porque meu pai capturou Aren. Anhana trincou os dentes. Um fato não ajuda sua causa. Nós precisamos resgatá-lo. Nós? A voz da princesa era incrédula. Seu pai está com Aren dentro do palácio em Vencia, o que tenho certeza que você sabe que é uma verdadeira fortaleza protegida pela elite do exército maridriniano. Meus melhores soldados não foram capazes nem de entrar. Todos morreram tentando. Por favor, me explique por que você teria como ajudar. Vai usar seus poderes de sedução para entrar, vagabunda? Lara encarou de cima a baixo, um silêncio sufocante pairando na sala. Durante 15 anos, ela havia sido treinada para se infiltrar em um reino impenetrável. Para descobrir fraquezas e explorá-las. Para destruir seus inimigos. Para ser implacável. Ela havia nascido para isso. Mas Lara não disse nada, porque palavras não convenceriam essas pessoas que acreditavam, com razão, que ela era uma mentirosa. Inspire. Expire. Ela se moveu. Eles eram guerreiros experientes, mas o elemento surpresa era dela. E ela era o que era. Sem se conter em nada, Lara girou, punhos e pés impossíveis de acompanhar enquanto desarmava os soldados ao seu redor, derrubando-os. Rechaçando-os. Anhana partiu para cima dela com um grito, mas Lara lhe deu uma rasteira e rolou no chão com ela, capturando a princesa em um mata-leão e roubando sua faca. Um silêncio encheu a sala, os soldados levantando e encarando Lara com um novo e saudável respeito, mesmo enquanto pensavam em formas de desarmá-la. Lara olhou ao redor, encarando cada soldado antes de soltar o pescoço de Anhana, que rolou para longe, arfando, os olhos em choque. Lara levantou. Vocês precisam de mim porque conheço nosso inimigo. Fui criada por eles para ser sua maior arma, e vocês viram com seus próprios olhos o que sou capaz de fazer. O que eles nunca consideraram é que sua maior arma poderia se voltar contra eles. E Lara não era a única arma que haviam criado, havia outras 10 jovens à solta que deviam a vida a ela, uma dívida que ela pretendia cobrar. Vocês precisam de mim porque sou a rainha de Ticana. Virando, ela tirou a faca, observando enquanto a lâmina se cravava no mapa, marcando Vencia, e Aren, com uma precisão perfeita. E está na hora de acabar com meu pai. Olá, ouvintes! Inscreva-se no canal, curta e compartilhe. Comente quais livros você gostaria de ver por aqui. Se você adora o que faço e quer ajudar a manter o conteúdo maravilhoso vindo, que tal fazer uma doação? Qualquer valor é bem-vindo e faz toda a diferença para continuarmos nossa jornada juntos. A chave está na descrição. Beijos, até o próximo vídeo.